Se há coisa que somos é seres comunicativos e mesmo assim, às vezes a mensagem não passa. Queremos dizer umas coisas e entendem outras, não dizemos coisas e depois supõem coisas, dizemos só metade e as pessoas só entendem metade e esperamos que nos leiam o pensamento para perceberem o resto. E normalmente isso não funciona muito bem e só gera conflito. Então, ponto número um, muito importante numa comunicação mais eficaz e que até crie melhores relações com as outras pessoas é explicarmos muito bem e com muito detalhe as coisas que queremos. Porque se eu explicar só metade das coisas ou se eu explicar as coisas de maneira que eu entenda, eu entendi, mas isso não quer dizer que os outros tenham entendido. Explicar o melhor que conseguir. Se tiver de explicar de novo, não explicar com as mesmas palavras, porque se não entenderam de uma vez, se calhar também não vou entender outra, e então isso evita que digamos, já te expliquei 1000 vezes, porque é que não entendes? Porque se calhar explicamos da mesma maneira, então explicar da forma mais abrangente possível e da forma mais clara para o outro, tendo sempre a intenção de que estamos a falar para outra pessoa e não para nós. Porque nós sabemos o que é que queremos dizer, eu sei o que é que eu quero dizer quando eu falo com alguém. Será que a outra pessoa sabe o que é que eu quero dizer? Pelo menos não me lê o pensamento, portanto, eu, se quero que os outros me entendam, tenho de dizer as coisas da forma mais clara possível e garantir que os outros me estão a entender se eu quero que me entendam. Exemplos. A nossa melhor forma de aprendermos e de assimilarmos algumas coisas é através da associação. Então, quando começamos a dar exemplos sobre coisas, dizer, olha, eu gostava de fazer isto mais ou menos como aquilo, mas com estas diferenças, é muito mais fácil para o outro conseguir perceber as coisas, conseguir perceber, ok, então é mais ou menos desta maneira, desta forma que eu conheço, parecido com isto que eu já conheço, apenas com algumas alterações. E além disso, se explicarmos só e deixarmos só com essas palavras, às vezes pode ainda haver margem para dúvidas. Mas dando exemplos, temos uma explicação muito mais rica e muito mais completa e é muito mais fácil que os outros entendam quando já explicamos de forma mais descritiva e quando já explicamos também através de exemplos e através de formas que as pessoas possam associar a outras coisas. Também é sempre muito boa ideia explicarmos o porquê dos nossos pontos de vista, explicarmos qual é que é a razão para estarmos a dizer determinada coisa, porque é muito giro termos as nossas opiniões e dizermos que se calhar não concordamos assim tanto com alguma coisa. Mas quando dizemos isso a outra pessoa e não dizemos propriamente porque é que achamos que a nossa ideia é melhor, a outra pessoa se calhar vai se sentir rebaixada e vai pensar, então para que é que a minha ideia não é boa? Qual é que é o problema com a minha ideia? Qual é que é o problema com aquilo que eu disse? E se esclarecermos a outra pessoa com a razão pela qual achamos que existe alguma coisa que poderia ser feita melhor, isto aqui podia ser feito de outra maneira, gosto desta parte da tua ideia, esta aqui se calhar é por causa desta coisa que eu até faria de forma diferente, e a partir daí o que estamos a fazer não é por a ideia do outro lado, é abraçar a ideia e conjugar as melhores ideias de uns com as melhores ideias de outros e ter uma ideia vencedora. Então, se utilizarmos estas três coisas, se formos mais específicos, se dermos exemplos, às vezes até metáforas podem ajudar, algumas histórias também ajudam a que as outras pessoas entendam melhor. E se explicarmos o porquê do nosso ponto de vista, as outras pessoas conseguem muito mais facilmente entender a lógica do nosso raciocínio e o resultado disto vai ser menos perguntas, menos confusões, se calhar as coisas vão correr melhor e, além disso, as relações com os outros vão correr muito melhor e vai ser tudo muito mais harmonioso em vez de haver sempre aqueles atritos porque não entendemos e depois tem de ir perguntar e não quero perguntar e quando eu pergunto se calhar fico sem perceber na mesma e evita-se todas estas coisas e as coisas correm muito melhor, a comunicação é muito mais eficaz e até se poupa algum tempo. Se este vídeo te foi útil, coloca um gosto no polegarzinho para cima e carrega no botãozinho vermelho que diz subscrever para receberes mais vídeos como este.